medo do contexto que eu coloquei a princípio, não dá para entrar aqui para brincar, né? Então, olha, a questão aqui é se envolver, tem que se envolver, a coisa é dinâmica, é intensa, não é brincadeira, não é escolinha, né? Tá? Então é isso, olha, eu estou dando 3 passos, vocês vão saber. Antes da próxima aula, vai ter que pode ser 1, pode ser 2, né? Eu vou ficar da hora, na verdade, o texto ele tem que ser relativo à aula, que é a aula expositiva minha que eu dou agora. Eu quero que o aluno já chegue preparado com alguma coisa sobre o que eu vou falar na aula aqui. Agora eu não sei, eu não entendi o que aconteceu, porque a filogenia a gente não fez a prova, eu achei que a gente tinha feito, né? Quem percebeu? Quem mandou e-mail, a mensagem para mim? Falou, mas você não viu. Mas é que não teve. Não teve lá. Teve o RP, foi na última semana, e a aula sobre o assunto que a gente discutiu, a gente não teve. Claro que teve. Não teve. Por isso que você a última aula foi a RP. A última aula foi não, essa que era A última aula foi essa daqui. Não, exatamente, assim funciona. A última aula foi essa. A aula passada foi sobre estrutura e ontogenia do sono. Essa última aula. Se liga, olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui no roteiro. Estrutura, filogenia do sono. Entendeu? E ontogenia, desculpa. E ontogenia do sono. Nossa aula funciona assim. Vocês discutem, depois eu venho e faço uma exposição do que foi discutido. É esse o esquema. A exposição de filogenia já foi feita na terceira semana. Então. Foi feita, foi feita. Sim. Tá bom? É isso que está acontecendo, entendeu? Tá? Então é o seguinte, fala. O que está escrito ali no 4 depois disso? Qual sonografia? Quem não leu os textos? Que mentira. Então é o seguinte, gente, foi um engano meu, tá? Então, porque de fato a provinha sobre filogenia tem que ter sido na última aula expositiva, não sei o que aconteceu. Então, eu vou ter que acumular aqui agora, tá? Então, eu vou, de fato, assim, eu vou ser mais condescendente, tá? Se alguém não deu tempo de ler, se bem que faz os 4 dias que eu coloquei no texto. Tudo bem, não responde, fala, não deu tempo de ler. Tá? Mas não vai poder falar que agora ninguém levantou a mão quando eu falei, então todo mundo deu, né? Só, quem deu? Então vai lá, ó. É isso daí? Gente, faz um favor, pega uma folha do caderno, põe o nome. Professora, Caracterização. Caracterização? Sério? Sério? Não. Não,
toda semana tem prova. A prova, que prova? Que a gente vai fazer? Você não lembra, né? Ficou com medo de falar, né? Olha, tem prova toda semana. Toda semana que eu tiver a aula que é expositiva. Toda aula expositiva tem prova, entendeu? Então, vocês vão ter um tempo, agora é o último dia que dá para se adaptar. Né? Daqui para frente, quem não se ligar que isso aqui é importante, que nós estamos fazendo uma coisa muito séria, que não é escolinha, que é a Universidade de São Paulo, se juntar a mim, olha, eu estou com você, eu vou com você, quando você vai me levar, vai dançar. Entendeu? Então, às vezes é difícil de perceber, né? Eu compreendo isso, porque como vocês foram criados na escola, e a sua idade também, né? Vocês são todos novos, é difícil de compreender. Nós temos uma outra realidade, entendeu? Eu vou puxar vocês que eu quero, eu me preocupo em ter alunos que sejam bem formados, que saibam o que estão falando, que gostam de pensar, de refletir e que chamam a responsabilidade para si. Minha preocupação é informar aluno assim, eu não posso bobear. Entendeu? Então, olha, você vai se envolver? Se você vai se envolver, olha, daqui para frente vai ser assim, não dá para respirar. Segunda-feira é minha, a segunda-feira de vocês é minha. Tá? Pronto, posso falar? Então, ó, o que é filogenia? Resuma filogenia do sono. Ó, eu dou 3 minutos para responder essa pergunta. Contando, tá? Não está pronto ainda a segunda. Já está a primeira, tá? Vocês estão respondendo a primeira, ainda vou perguntar a segunda. Você copiar a pergunta? Não tem pergunta. Pensa não, hoje em dia não vou pessoal se copiar no dado. Ainda não. Você precisa responder a primeira pergunta. Mas não se copiar no dado. Ah, vamos copiar. Ainda você está nesse ponto de reflexão? Não, só não falar. Mas eu vou copiar no folha. Tanto faz. Põe seu nome e me responde. Isso não tem.
hein? É o seguinte, a segunda é o seguinte, de acordo com o autor, o que é estrutura do sono? Mais 2 minutos para responder, hein? Gente, acabou. Finalizou. Tá, passa para frente as folhas, por favor. Gente, enquanto isso, deixa eu falar um pouquinho dos relatórios que eu li de vocês, algumas coisas que me chamaram a atenção, vou fazer um comentário aqui. Alguns grupos, presta atenção aqui em mim, presta. Alguns grupos estão respondendo, eu estou estranhando, porque alguns grupos estão respondendo como se soubessem o que estão falando. Né? Então isso me espanta um pouco, porque ninguém sabe nada de sono, como é que o grupo vai saber o que está falando? Isso está me chamando a atenção que talvez o grupo esteja fazendo consultas. Então eu só queria enfatizar que não é a hora de fazer consulta, a hora da discussão, tá bom? Eu só queria enfatizar isso, eu não estou procurando respostas certas, eu estou procurando pensamentos que já se sabe sobre, tá bom? Outra coisa que me chamou a atenção foi que apareceu para alguns grupos a questão de que dormir é descansar, né? Então, a partir da aula de hoje, eu vou tentar desconstruir essa ideia, que é uma ideia que vem do senso comum, que quem dorme está descansando. Na verdade, não é isso que está acontecendo. Então, durante a aula de hoje, eu vou tentar entrar mais fundo nessa questão. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos dessa disciplina, de fato. Mostrar para vocês que o sono não é descanso, que o sono é um componente essencial na manutenção da vida nos animais.
Tá? Que depois vocês saíssem daqui a 3 meses com esse recado na cabeça. Né? Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa é o seguinte. Muitos grupos fizeram associação em noite interior e sono. Eu achei isso interessante, né? Achei isso interessante. Eu estou refletindo por uma geração que praticamente dorme a qualquer momento, né? E que talvez a noite nem seja o horário de dormir. Mesmo assim, no discurso vocês apresentam a noite interior pareada com o momento de sono. Mas como se, para vocês, a noite interior esteja imperativamente associada com o sono. Achei esse fato curioso, né? Agora, a minha dúvida é, vocês estão falando isso idealizadamente, só por falar, ou vocês têm isso de coração? Né? Vocês sabem isso, né? Isso é uma coisa interessante também que a gente pode discutir. No texto, muitas vezes, em muitos grupos, aparece o advérbio onde. Não como referência a lugar, como referência a outras coisas. Marquei lá a NLT, já conversamos da NLT, né? Tá? Então, isso é muito. Acho que eu já tinha falado para vocês, inclusive. Vai aparecer, o onde vai aparecer. É muito comum hoje no usar da nossa. Quem falou? Fala, querida, já que você falou. Fala. Foi só um comentário. Mas fala, eu queria escutar, não escutei. Qual foi o comentário? É que caiu exatamente essa pergunta na prova da FUVEST com isso e eu me recordei disso. Então, de qualquer forma, é muito comum o uso da linguagem, na linguagem de vocês, onde aplicado como chamando, né, para uma situação, para uma coisa que não é lugar, onde é advérbio de lugar. Né? Nesta sala onde eu estava, aconteceu isso aqui, não é? Eu estava pensando que eu podia tomar um copo d'água, onde eu mudei de jeito. Não. Eu estava pensando, não é lugar, não dá para usar o advérbio. Isso é muito comum, então é legal vocês já treinarem isso. Falar, será que eu estou usando o advérbio onde de forma correta? Isso é muito comum. Apareceu também de uma forma razoavelmente comum o pensamento teleológico. Já conversamos sobre isso? Já? Coisas nos seres vivos que têm finalidade. Né? Isso é ser teleológico. Né? Nada na vida tem finalidade. A finalidade do olho não é enxergar. Né? Por quê? Vocês entendem isso ou não? Por quê? Porque o que tem finalidade é o que é pensado para ter uma finalidade. Tá? Na vida nada é pensado. Tá? O olho, ninguém pensou um olho para enxergar. Né? Então a finalidade do olho não é enxergar. Porque o que enxergar é o que então? O que enxergar é a consequência da existência, entre outras coisas, do olho. Né? Tá? Porque às vezes o cérebro está envolvido nisso, por exemplo, ter olho e o cérebro não está funcionando direito, porque a pessoa não vai enxergar do mesmo jeito. E alguns grupos, gente, tem uma resposta, dá uma resposta que eu vou chamar de uma resposta vazia. Tá? É como se bastasse num texto jogar um grupo de palavras que por si só elas tivessem um sentido. Não basta, as palavras elas têm que construir um significado para o leitor. Não basta lá colocar um conjunto de palavras, às vezes até tautológico, como
biscoito Tostines é sempre fresquinho porque ele vende mais, mas por que ele vende mais? Porque ele é sempre fresquinho, isso não explica nada, né? Então, é uma explicação que a origem da explicação é a mesma do final, que joga para a origem e acaba não explicando nada. Então, olha, esse exercício de reflexão é importante na construção dos relatórios, tá bom? Tudo bem? Mais ou menos isso que eu trouxe dos relatórios que chamou a atenção para mim. Você chega na primeira vez? Tá muito atrasado, hein? Quem vai botar ele, hein? Preciso de uma ajuda com ele. Como é seu nome? Felipe. Você ajuda ele a se ligar? Grupo 6. Manda ele pro grupo 6. Wagner, tá? Wagner é seu pai adotivo. Todo mundo vai pro grupo 6. Ó, então tá bom, gente. Alguma dúvida? Posso começar então a aula de hoje? Quer falar alguma coisa? Então tá bom. Então, a ideia da aula de hoje é tentar entender do ponto de vista do cientista que pensa o sono, o que é esse fenômeno, né? E como ele pode ser categorizado, tá bom? Então, a gente pode pensar o seguinte, que o sono é um estado comportamental, tá bom? O sono é um estado comportamental. E isso, falando isso, eu jogo para a direção que o sono não é um descanso, não é um fenômeno passivo de espera para alguma coisa. Tá? Se eu peço para alguém de vocês o seguinte, levanta o braço, por exemplo, tá? E a pessoa levanta o braço, então, isso é um fenômeno comportamental, né? Tá? Ele é derivado do que? O levantar do braço, tá? Do fato de entender o que eu estou falando, porque eu podia ter falado agora eu estou falando levanta o braço em alemão, né? Mas vocês não entenderam, né? Depende então da pessoa entender o que eu estou falando, né? E depende de estruturas do sistema nervoso que regulam a musculatura do braço e do corpo todo, de alguma forma, né? Que permite. Né? Então, isso é um estado comportamental que, na sua execução, envolve um gasto de energia. E o sono é isso também? O sono é isso também. Tá? O sono é isso também, é claro que com alguns outros detalhes, né? Quando alguém vai levantar o braço, isso envolve, a gente já discutiu um pouco, estar consciente de si em determinada situação. Né? Enquanto no sono, isso não existe, né? A consciência não existe. Essa consciência está ligada às condições ambientais, ela não existe. No entanto, esse estado ele é derivado de um estado de funcionamento do sistema nervoso, assim como levantar o braço também. Tá? Então, o sono é um estado comportamental, assim como a vigília. Para alguém estar dormindo, o cérebro tem que usar energia para regular toda a fisiologia do organismo, de forma que aquele corpo, aquele organismo entre naquele estado e não saia daquele estado, a não ser que as condições ambientais gerem alguma informação que é mais importante sair daquele estado do que estar naquele estado. Né? Tá bom? Então vamos pensar. Se alguém, para um observador que observa algo dormindo, portanto, o que caracteriza esse estado comportamental? Ou não diria nem estar absolutamente imóvel, né? Mas ter muito pouco movimento. Né? Então é um estado comportamental no qual, e aqui não é onde, é no qual, né? Podia falar onde, no qual
há muito pouca atividade muscular. Né? Não é que nenhuma, existe um pouco, mas não quase nada comparado do que está na vigília. Tá? Então isso caracteriza uma pessoa dormindo, caracteriza um cachorro dormindo, caracteriza um gato dormindo, caracteriza um peixe dormindo, um mosquito dormindo, e uma minhoca dormindo. De alguma forma, caracteriza. Então, é um estado comportamental, portanto, no qual há pouca atividade de células musculares. Mais alguma coisa? A gente pode colocar como estado sem atividade física, porque a gente está pensando que a atividade física está ligada com o comportamento que você tem hedonite, controle, e no caso seria uma atividade sem. Eu acho que isso está pareado com não ter atividade muscular, porque a atividade física tem que, em última instância, tem que haver atividade muscular. Né? Tá? Alguma coisa mais? Isso. Então, os olhos estão fechados. Tá? Agora, tem criaturas que não têm olhos como a gente. Né? Então, isso é menos importante. Mas se a gente vai pensar nos mamíferos, por exemplo, os olhos estão fechados. Os mamíferos dormem. Quem mostrou outro dia uma foto de alguém que dorme com o olho aberto? A sua sobrinha, né? Minha prima. Que é uma raridade, né? Então, os olhos se fecham. Que mais? Além dos olhos, a questão da atividade muscular, tem alguma coisa mais que é muito óbvia. Dormir com o olho aberto pode estar relacionado a alguma coisa genética, porque meu pai dorme com o olho aberto e minha irmã dorme com o olho aberto também, então só uma. De última instância, tudo é genético. Né? Em última instância, tudo é genético e tudo é ambiental. Aí depende da complexidade do fenômeno biológico. Que, por exemplo, quando a gente fala de comportamento, a gama de comportamento é tão grande que é difícil identificar geneticamente porque as pessoas se comportam de uma forma ou de outra. Né? Como, por exemplo, o formato do nariz, o formato do cabelo é mais fácil porque varia menos. Né? O que mais, gente? Adoção de uma postura? Isso. Então, quem dorme, não dorme de qualquer jeito. Quem dorme, adota uma postura para dormir. Então, qualquer animal dormindo que vocês observarem, ele vai adotar uma postura específica. Tá? Fala. Era isso. Tem uma coisinha a mais que é óbvia. Diminuição no padrão respiratório. Mas isso não é tão... Evidente. Não é tão evidente. Isso, exatamente. É isso que eu ia falar. Isso. Então, quem dorme, ele está pouco responsivo aos estímulos ambientais. Então, na Páscoa, por exemplo, eu fui na casa do meu irmão comer bacalhau. Aí, bacalhau e vinha, bacalhau e vinha. 8 horas da noite, simplesmente eu apaguei, né? Aí, e minha mulher, ela foi fazer a mesma coisa só com a família dela, né? Então, era 9 horas da noite, ela queria saber onde está você, né? Onde você está? Ela começou a mandar coisa no celular, né? Ela ligou, meu sobrinho atendeu e falou, ele está dormindo. Ela falou, não, acorda aí, porque eu quero falar com ele. Ele foi lá me acordar, ele voltou e falou, olha, ele não acordou, tá? Porque eu estava pouco responsivo, está muito pouco responsivo. Mas isso caracteriza. Isso significa que o cérebro não está processando a informação? Significa? Você acha que significa isso? Não, o cérebro está processando a informação. Só que o cérebro, o que ele está fazendo de fato? Essa informação processada, que a gente fala, é a sensação, ela não emerge como consciência. Né? Então, se ela não emerge como consciência, ela não existe. Né? Fala. Nesse caso aqui, eu e meu irmão,
Às vezes a gente responde quando está dormindo, mas minha mãe pergunta alguma coisa, não pode ser isso. Então, isso é uma disfunção do sono. Né? Então, quando você está dormindo, você está pensando de fato, mas só que você não tem consciência. Né? Então, o seu pensamento, ele é capaz, né? sem você perceber, como que é seu nome? Como? Rui. Sem o Rui perceber, seu pensamento processa a fala de alguma coisa. Né? Só que os seus músculos estão sem tônus, então é improvável que a pessoa ressone. Mas quando há uma disfunção do sono, possível a musculatura que promove a fala não tem o tônus. Então, se o cérebro dá ordem para esses músculos se moverem e produzir a fala, mesmo que o Rui, que se conhece como Rui, não tenha consciência disso, porque você sabe o que você falou. Né? Então, por que você não sabe? Porque a sua consciência não está presente. Tá? Agora, a consciência não está presente por quê? Porque é uma forma de o cérebro funcionar. Tá? Então, o cérebro adota um formato, um grupo de redes neurais que se conecta e ao se conectar ela desliga outras redes, ou ela deixa muito rebaixada outras redes neurais. Tá? Aqui esse fenômeno que a gente está chamando de sono emerge como comportamento. Né? Então, chamando agora o Wagner, em uma questão que é menos observável, mas vai acontecer também, a frequência cardíaca vai diminuir, a frequência respiratória vai diminuir, ou seja, toda a fisiologia geral do organismo se modifica. De forma que a gente tem dois estados, né? Dois estados fisiológicos. Um estado fisiológico da vigília. O que a gente faz quando está em vigília? Dá um exemplo concreto. Estuda. O que mais? Corre. Hã? Corre. Se movimenta. Se movimenta. O que mais? Come de novo. Fala. Né? Pensa. Faz sexo. Bebe. Faz esporte. Se relaciona com os outros. O estado do sono é um estado complementar em que nada disso é feito. Né? Esses dois estados em que se permite que o organismo está pronto para executar um grupo de atividades ou outro grupo de atividades, ele está acompanhado por como o intestino funciona, como o coração funciona, tá? Como o pulmão funciona. São dois estados diferenciados. O pulmão não está parado, o coração não está parado. Ele está sendo regulado a partir para sustentar, tendo como consequência sustentar esse estado comportamental. Tá bom? Quer falar alguma coisa? Então é isso, olha, esse grupo de comportamentos caracterizam razoavelmente o que é o dormir, o que é o sono. Então, sem isso, sem a oscilação entre dormir e acordar a cada 24 horas, a vida não existe nesse planeta. Dá para acreditar nisso? Parece mentira, né? A vida não existe. Então, ficar dormindo 24 horas, ou ficar acordado 24 horas, ou 48 horas é possível. Passando daí, a coisa já começa a se complicar, para um estado ou para o outro. São estados, portanto, complementares. Eles são complementares um do outro. Né? Eles não são opostos, um complementa ao outro. Fala. Professor, o senhor falando agora me veio uma dúvida, não sei. A gente sente a necessidade de dormir, né, nesse ciclo, e o senhor comentou que a gente tem um período que é possível ficar sem dormir e tal, mas o que seria fisiologicamente, o que aconteceria a uma pessoa, se, por exemplo, se eu não comer, eu não construo.
musculatura, e se eu não dormir, o que fisiologicamente poderia ocorrer? Basicamente vai acontecer muitas coisas parecidas. Se você não dormir, seu sistema imune começa a se debilitar, né? A sua capacidade de produzir proteínas, né, começa a se debilitar. Embora você esteja comendo, a comida já não, ela não faz o efeito que se faria quando você... Em última instância, o que acontece? O seu organismo não se reconstrói, o seu organismo não se prepara para viver o próximo dia. Então, um dia ainda vai, 2 dias ainda vai, 3 dias começa a ficar mal, o 4º dia, 5 dias, 6 dias o sistema já está tão desorganizado que é muito provável que você comece a alucinar. Você veja coisas que não existem, que você queira comer coisas que você nunca comeu, é muito provável que aconteça isso. Né? Mas é uma ótima pergunta, né? Porque intuitivamente é difícil pensar, né? Parece que não vai acontecer nada, né? Parece que não vai acontecer nada, mas é isso que vai acontecer, né? É muito parecido de fato. Né? Então é legal pensar, da mesma forma que comer é essencial à vida, dormir é essencial à vida. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma série de experimentos que mostram como é que se morre de sono. Né? Inclusive tem uma doença que chama insônia familiar fatal. E ocorre em famílias, né? Tem uma destruição de uma parte do cérebro e aí a pessoa começa a ficar com insônia, e depois de um tempo ela não dorme mais, mesmo com remédio, a pessoa não dorme mais. A partir do momento que ela não dorme mais, em poucos dias ela morre. Então é um modelo humano, natural, da morte por falta de sono. Uma pessoa come, ela tem esses ciclos? Tem esse ciclo. Então uma pessoa em coma não necessariamente está dormindo. Não. Ela Ela pode estar no estado mais próximo da vigília e no estado mais próximo do sono. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Aí depende do coma, né? Depende de como o cérebro está funcionando, porque o coma induzido é isso. O coma induzido provavelmente vai ser assim. Se induz um coma de forma que o cérebro necessite gastar menos energia para cuidar de um organismo que está completamente desorganizado. E se entra com uma aparelhagem que controla a respiração, função cardíaca, função renal, né? Vai ajudando o organismo, enquanto o cérebro fica com pouca função e aí é como se ele tivesse menos tarefa para dar conta para se recuperar. Né? Agora, um coma induzido por uma injúria no sistema nervoso pode ser diferente. Né? Então, tipo assim, tem uma doença que a pessoa está com dor crônica, tipo... Dor? Dor crônica. É o último caso que coloca a pessoa em coma induzido. Então, uma pessoa ela pode ainda estar sentindo a dor porque ela não está no estado REM, então o cérebro não está ignorando isso. Não, eu não sei. Se for dor, muito provavelmente eles vão dar uma substância que seja analgésica, né? E impede uma substância, uma droga analgésica, ela impede o córtex, que o cérebro processa a informação. Então, se o córtex não processa, não existe consciência. Mesmo que exista a entrada sensorial. Né? Então, depois você traz. Então, põe lá no Facebook. Ninguém põe lá no Facebook essa semana. Só eu, né? Põe lá. Então, olha, vou vindo para a pergunta do Daniel, né? Vindo a pergunta para o Daniel. Então, como é que se produz, como é que esse estado comportamental se instala, né, num organismo? Como é que isso acontece? Né? É pela alguma coisa que você come, por alguma coisa que você bebe? Né? Basicamente, esse é um fenômeno regulado pelo sistema nervoso, né? Portanto, pelo cérebro. Tá? Então, vamos pensar isso um pouco, que eu acho que é interessante. Né? Basicamente, o sistema nervoso é um sistema regulador do organismo. Então, é um sistema que
faz o que a gente chama de transdução, ou decodifica o que tem no ambiente, né? Então, energia luminosa, o olho decodifica, energia sonora, o ouvido decodifica, né? O gosto, o sabor, a língua decodifica, o cheiro, o nariz decodifica. No sistema nervoso, a partir do momento em que os órgãos sensoriais decodificam essa informação, está em forma de energia, dentro do sistema isso não existe mais. O que o sistema faz? O sistema desconstrói. Dentro do sistema só existe o quê? Impulso nervoso, que é a linguagem dos neurônios. Então, o que se entra pela visão dentro do cérebro é impulso nervoso. O que vem como energia sonora dentro do cérebro é impulso nervoso. O que vem como o sabor de alguma coisa, o cheiro de alguma coisa dentro do cérebro é impulso nervoso. Tá? Então, o sistema nervoso, o que ele faz? Ele integra essa informação para o organismo como um todo e produz uma resposta que adequa a vida desse organismo às coisas que estão acontecendo no ambiente. O sistema nervoso, ele faz isso de uma forma muito concreta. Como os neurônios do sistema alcançam fisicamente os órgãos altos. Como é que o sistema nervoso controla o coração, por exemplo? Tem um neurônio, aqui tem o coração. Tem um neurônio, mas milhares de neurônios que chegam no coração e controlam como o coração funciona. Milhares de neurônios chegam no sistema digestivo e controlam como o sistema. E por quê? A partir do quê? A partir da informação que está fora. Sempre produzido um ajuste de forma que aquele organismo viva harmonicamente no ambiente que está. Quando está instalada a saúde, no estado saudável. Quando a pessoa está doente, quando se instala a doença, o sistema nervoso não consegue fazer mais isso. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa em alimentação, então, olha, como você sabe que tem que comer? Quando dá fome. Então, a fome, em última instância, é uma resultante. É uma resultante comportamental. A fome te move, ou move o organismo para buscar alimento. Mas, de fato, a fome ela é uma resultante da detecção pelo sistema nervoso que tem pouca partícula circulante no sangue. Tem pouca glicose circulando. Então existem regiões do sistema nervoso, uma região que tem muito a ver com sono, que eu vou escrever aqui. Eu vou escrever, nós não vamos entrar nesse detalhe, porque não dá tempo para entrar nesse detalhe. Então, quem tiver curiosidade, fique convidado para a disciplina de fundamentos biológicos 1, que a gente explora em detalhes essa questão. Existe uma região do sistema nervoso conhecida como hipotálamo, talvez grande parte de vocês deve ter até escutado já, deve ter estudado durante a vida o hipotálamo. Então, o hipotálamo tem neurônios específicos que têm a capacidade de detectar a concentração de glicose que está passando por eles. Então, se está passando pouca glicose, esses neurônios processam essa informação, espalham pelo sistema, emerge na consciência o quê? A percepção da fome. Um sujeito com a percepção da fome, ele se move para comer alguma coisa. Mesmo que, às vezes, essa percepção ela seja como que subliminar. Então, outro dia eu estava indo para casa numa sexta-feira, depois da aula,
né? Estava super cansado, uma semana pesada, aí a mulher me ligou e falou, olha, eu estou indo numa festa, né? Eu falei, eu não vou, né? Eu quero ir para casa, sentar no sofá, estou cansado, não sei o quê. Aí ela falou, tá bom, eu vou. E aí depois ela falou, mas não tem comida em casa. Aí eu falei, tudo bem, eu faço alguma coisa, não sei o quê. Eu peguei minha moto, comecei a ir para casa, de repente pintava na minha cabeça assim, olha, não tem comida em casa. Né? É como uma voz que falasse para mim. E eu morrendo de fome, né? E eu morrendo para casa, morrendo de fome, alguma coisa, olha, não tem comida. Não tem comida. Aí eu respondia para mim mesmo, né? Vamos fazer alguma coisa, não sei o quê. Estou indo para casa, de repente pinta na minha cabeça, por que você não vai nessa festa? Aí um diálogo interno, eu falei, não, eu estou cansado, nessa festa. Não, e aquele fica insistindo, né? Mas por que você não vai na festa? Não tem comida lá. A voz fala para mim. Na verdade, o que estava acontecendo? O sistema processando toda a informação de quanta glicose estava faltando resultava nesse tipo de pensamento. Olha, vá na festa, como se estivesse falando, vá na festa, lá tem comida. Né? Aí no meio do caminho, eu falei, você quer saber? Eu vou nessa festa, mas eu não fui na festa para comer, entendeu? Eu fui na festa porque de repente eu fiquei com vontade de ir na festa. Quer dizer, não foi uma coisa super. Por isso que eu falei, não foi uma coisa super consciente, eu vou lá, porque tem. É uma coisa meio subliminar. A resposta produzida como um todo pela falta de glicose foi essa. Me movimentou. É o que a gente chama de comportamento motivado. Então, às vezes nós nos comportamos não absolutamente conscientes, mas porque há uma necessidade do organismo por determinada coisa. Né? Quando você busca uma blusa, quando você está com frio, quando você abre a geladeira, são comportamentos motivados. Né? Tá? Então, o organismo processando alguma coisa do ambiente e gerando um comportamento que nem sempre tem esse grau de consciência grande absoluto. Né? Então, olha, da mesma forma que existem neurônios do hipotálamo que conseguem detectar a concentração de glicose circulante, por exemplo, existem neurônios que têm a capacidade de detectar a viscosidade do sangue. Então, quanto menos água no sangue, quanto menos água circulante, mais viscoso o sangue. Então significa, sangue mais viscoso significa pouca água circulante. Né? Então, isso vai gerar o que? Comportamentalmente vai procurar beber líquido, né? Beber água. Tá? Agora, para o sono já não é tão claro, né? A gente não vai dormir. O que é que de fato vai gerando um sinal? Então, quando a gente não come, quando a gente não bebe, é muito claro, né? E quando a gente não dorme? Mas isso é mais difícil, tá? Então, a gente sabe algumas coisas, mas a gente não entende em absoluto, mas a gente sabe algumas coisas. O que a gente sabe? Que o hipotálamo também tem a ver com isso. Tá? A gente conhece regiões do hipotálamo, por exemplo, que lesadas, os animais ou as pessoas passam a dormir direto. Tá? Ou regiões vizinhas que é o contrário, lesadas, os animais ou as pessoas não conseguem dormir. Então, o hipotálamo tem a ver com o início do episódio de sono. Tá? Mas, o que será que essa zona do hipotálamo que deflagra um episódio de sono, o que será que ela detecta? Tá? Então, o que a gente sabe, por exemplo, hoje é o seguinte: quanto mais a gente fica acordado, mais energia a gente está usando. Tá? Tem alguns neurônios que se comunicam com o hipotálamo, que o metabolismo do ATP ele gera um produto que é jogado para fora da célula. Tá? Então, que é o ADP, né? Tá?
ele fica em altas concentrações fora da célula. Tá? Quando isso aqui tem concentrações altas fora da célula, perto do hipotálamo, isso vai gerar um sinal. Olha, significa que o metabolismo neuronal está muito alto. Por quê? Porque o neurônio está funcionando num determinado estado metabólico há muito tempo. Então ele começa a gerar um produto que gera uma informação. Tá? Gera uma informação. Então o hipotálamo, os neurônios do hipotálamo processam essa informação e deflagram então o episódio de sono. Quando vocês sabem, hoje não tem ninguém dormindo, né? Curioso isso, hoje eu não vi ninguém dormindo. Mas como é que a gente sabe quando está para dormir ou não? O que a gente sente? Tipo uma moleza, né? Como se fosse um cansaço, né? Fala aí, Rui. O olho vai pesando. O olho vai pesando, né? O que mais? Boceja, o que mais? Parece que não tem força para sustentar o corpo na posição, né? Mesmo sentado, vai ficando difícil ficar mesmo sentado, vai dando uma vontade de deitar, né? Então, você percebe o comportamento motivado, né? Então, olha, basicamente, o que é isso? Isso é a função de como uma região do hipotálamo, vou escrever aqui, mas para vocês não é tão importante assim, tá? Se chama área preóptica, né? Professor, não é por isso que, por exemplo, eu confesso que eu associo o sono ao descanso também. Mas isso é senso comum. Né? Não, mas então, será que também esse senso comum não é motivado porque, por exemplo, o ADP, ele na verdade é uma resultante da quebra do ATP e a ressíntese desse ATP, na verdade, vem também com descanso. Não existe uma associação também por conta disso? Não, descanso é você está cansado, você fez uma atividade física extenuante, você para e senta no lugar. Ou deita, isso é descanso. Mas não seria pela mesma função descansar para recuperar, assim? Se você simplesmente deitar, né, e o estado comportamental como um todo, ele não se apresentar, inclusive no pacote geral que eu vou montar, você não fica descansado. Você não fica descansado, né? Quem teve a sensação já de acordar, dormir a noite inteira, acordar e falar, nossa, eu estou cansado, né? Sentiu essa sensação? Muitas vezes, né? Então, isso mostra o seguinte, que o processo tem alguma inadequação. Então, ele não está produzindo o resultado final, que é essa espécie de percepção de vigor, né? De que eu estou pronto, que agora eu estou pronto, que eu tenho energia, né? Não é aquela sensação, agora não, eu queria mais, né? Fala, o que você ia falar? Você não ia falar alguma coisa? Não, eu quero continuar. É que na verdade é só. É uma dúvida mesmo, não é uma constatação. É porque, por exemplo, o ADP, se eu descansar, por exemplo, eu consigo, por exemplo, juntar dois ADPs e formar um novo ADP que me dê energia. É o seguinte, se você não usar o ATP, se você tiver a maquinaria, o grupo de proteínas adequado, aí sim você consegue formar. Então, eu quis dizer assim, por exemplo, será que o sono não é um mecanismo de forçar que eu pare para poder. Não tem essa relação? Não, muito mais que isso. Tá. Muito mais que isso. Nós vamos ver aqui as consequências, né? Agora é o seguinte, aqui o ADP e o ATP, eles funcionam como uma molécula sinalizadora, né? Porque no hipotálamo existem umas proteínas que a gente chama de receptores, né? Que tem a ver, por exemplo, com a gente não dormir ou com o efeito do café.
Então, o café age no mesmo lugar. Então, esse ADP aqui, ele começa a sinalizar porque os neurônios do hipotálamo têm uma espécie de proteína na membrana que detecta. Isso causa a mudança do metabolismo neuronal internamente. Quando você toma café, porque as xantinas do café, elas ocupam o espaço e impedem que o ADP faça esse papel. Então, a possibilidade de alguém sentir menos sono com café é maior por causa disso, porque o café tem uma função química no sistema, que é bloquear o sinal no metabolismo do ATP extracelular. Tá? Então, fala, quem falou, professor? Você falou, né, que a gente dorme e acorda cansado. O que nós podemos fazer ou observar para que isso não seja melhor? Bom, isso é bem complexo, né? Você precisa identificar o que está acontecendo. Eu vou sugerir o seguinte, que a gente tente responder essa pergunta ao longo do tempo, né? É uma coisa bem complexa. Pode ser que o sujeito esteja dormindo menos do que ele necessite, né? Pode ser que ele esteja desincronizado do claro escuro ambiental. Então, nas próximas aulas a gente vai falar um pouco, você vai anotando a pergunta. Tá bom? Porque senão, só para responder essa pergunta vai demorar uma hora. Bom, aí o que vai acontecer? O hipotálamo processando, os neurônios do hipotálamo que estão em outras regiões do sistema começam a modificar, então, como o cérebro funciona como um todo. Tá. Em última instância, né, a resultante final vai ser o desaparecimento da consciência da bexiga. Né? Um outro tipo de comportamento e, periodicamente, o aparecimento da consciência do sonho. Tá? Então, nesse estado, o cérebro ele processa o sinal das coisas que aconteceram durante o dia. Tá? Então, por isso que é mais da mesma coisa. E ele se refaz. Entendeu? Ele se refaz no sentido de quê? No sentido de que neurônios se conectam a neurônios que eles não se codificavam antes. Te avisaram do celular? Então não está para você. Te botar aí. Viu? Fala para ele, Wagner. Grupo 6. Tá, é ofensa do professor. Um discurso legal, que você está lá cutucando. Até perdi o meu fio da minha. Então, neurônios se conectam com neurônios que não se conectavam antes. Né? Algumas sinapses são cortadas, então algumas conexões são desfeitas, outras conexões são feitas. Ó, tava longe pra burro. Ainda tá. Não voltou, tá? E de forma que é o seguinte, o cérebro ele vai estar pronto para viver um outro tipo. Né? Nós já brincamos do exemplo do músico aqui ou não? Já. Já, né? Quem era o músico? Quem era o músico? O Vitor, né? Você lembrou que você consegue tocar a música no outro dia que aconteceu isso? Você não lembra. Né? Então, basicamente, esse é o exemplo clássico, né? Do cara que tem um desempenho qualquer, que em última instância é a resolução de um problema na vida acordada. E por que isso aconteceu? Porque o cérebro se modificou. E quando eu falo se modificar, é no sentido físico concreto. Né? Então imagina, por exemplo, que você pega uma massinha de modelar, tá? E fala: ó, você fala o seguinte, olha, eu tenho que proteger esse canto com a massinha, tá? Então você coloca ela aqui, a massinha assume o formato desse canto, tá? Aí você fala, olha, mas de fato essa mesa eu tenho que tirar esse bico para colocar a massinha. Aí a massinha, ela toma a forma arredondada, né? Se você cortar o bico aqui. Então é isso que o cérebro vai fazer. Então ao fazer isso, o cérebro resolve alguma coisa.
Então, não é incomum episódios de grandes ideias no meio da noite ou pela manhã. Ou a pessoa está com um problema que ela não consegue resolver, aí ela acorda com o problema resolvido. Por quê? Porque o cérebro se modificou durante a noite. Então é uma coisa física, não é uma coisa abstrata. Não estou falando de coisas abstratas, estou falando de uma coisa física mesmo. Então por isso que eu falo, do cérebro, é um fenômeno gerado pelo cérebro. Tem uma consequência para o cérebro. Então o cérebro é um cérebro preparado para viver o dia seguinte. Sempre assim, o cérebro preparado para viver o dia seguinte. O que vai ter no dia seguinte? Vai ter isso, vai ter uma aula, vai ter uma prova, vou encontrar uma garota, eu vou viver assim, eu vou ter um jogo. O cérebro sempre pronto para... Então, quando o episódio de sono não acontece, e aí eu respondo um pouquinho a sua pergunta adequadamente, então o organismo como um todo não está pronto. E isso, uma das expressões disso é o sentir-se não pronto, né? É o sentir-se cansado, mesmo muscularmente falando, né? Ou mesmo psicologicamente falando, eu não vou conseguir. A pessoa tem que fazer alguma coisa e ela tem uma certa percepção que ela não vai conseguir. Ela vê diante da coisa que ela não vai conseguir. Então, ele se apresenta nesse formato. Quer perguntar alguma coisa? Então, nesse sentido, é mais do que descansar, né? Descansar seria ficar parado, o cérebro fica lá sem fazer muita coisa. Não é isso que ele está fazendo, ele está se transformando. Está se transformando com a consequência de ter um comportamento adequado para viver a vida do próximo dia. Então, e para o corpo? É para o corpo também, não é só para o cérebro, é para o corpo como um todo. Por quê? Porque algumas coisas só acontecem durante um episódio de sono. Então, temperatura baixa. Então, durante o episódio de sono, a temperatura do sangue vai caindo. Chega por volta de 35,5, assim, no mínimo. Então, temperatura baixa significa metabolismo mais baixo de forma geral. A temperatura do cérebro continua a mesma coisa, né? Mas a temperatura do sangue, então a temperatura do coração, a temperatura do pulmão, a temperatura do intestino, tudo abaixa. Então, as células ali, metabolicamente, elas precisam de menos energia para fazer o que tem que fazer. Então, isso também não é só ficar parado descansando, né? É mudar um estado. Só durante o sono, o cérebro é capaz de gerar uma ordem para o hipotálamo produzir o que a gente chama de hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, qual é a função dele? Ele ativa a síntese proteica, por exemplo, de forma que o grupo de proteínas envolvidas na produção do ATP, a partir do ADP, estejam em grandes concentrações dentro da célula. Então, sob a ação do hormônio de crescimento, as células alcançam uma taxa de divisão celular que é maior do que quando não tem hormônio de crescimento. Então, o que a gente pode falar, durante o dia, milhões de células do coração morrem, milhões de células do intestino morrem, milhões de células da pele morrem. Durante a noite, a divisão celular e tudo é recuperado. Então, não é só estar parado, entendeu? Isso tudo é ativo. Isso tudo requer energia, é um estado que requer energia para acontecer. De forma que, no próximo dia, depois de um episódio de sono de qualidade, o organismo está regenerado e o cérebro está moldado para viver o próximo dia. O cérebro é tão bom nisso, de que às vezes eventos nas nossas vidas que são repetitivos, o cérebro antecipa. Mas a gente tem uma sensação, não parece que isso já aconteceu. Todo mundo já deve ter tido um evento. Eu sabia que isso, você sabia, porque o seu cérebro antecipou que isso ia acontecer. Você vai antecipar os números da Mega Sena,
Você vai antecipar isso, porque isso é incomum na vida, né? Cada semana é um número diferente, né? Mas olha, vocês estarem aqui, por exemplo, todo dia vocês estão aqui, né? Encontram mais ou menos as mesmas pessoas, né? E essas pessoas, em última instância, têm funções na vida de cada um. A relação social, ela tem um papel, né? E talvez o cérebro esteja antecipando alguma coisa, né? Tá? Agora, do ponto de vista comportamental ou fisiológico, né, vamos dizer assim, existe, a gente desenvolveu uma forma de detectar com mais precisão, vamos dizer assim, né, com mais acurácia, quando o organismo está dormindo ou não. Tá? Então, se o dormir é um fenômeno do cérebro, do sistema nervoso, e o sistema nervoso funciona por meio de transmissão de energia elétrica, neurônio a neurônio, né, e propagação de energia elétrica, então, é possível estudar o sono e estudando a energia, o padrão de como a energia elétrica circula no sistema. Tá? Então, o que eu vou falar aqui, olha, do eletroencefalograma. Então, no início do século XX, alguns cientistas perceberam que, colocando eletrodos no escalpo, era possível... Boa tarde, professor. A gente poderia interromper 5 minutinhos? Acho que não, né? Estou vendo até a câmera. Não, se você quiser, para que vocês vão falar? Nós somos da Comissão de Direitos Humanos e da Rede Não Cala. A gente passou um e-mailzinho hoje que a gente queria conversar um pouco com os alunos a respeito de situações de violência. Eu poderia ser mais no finalzinho da aula? Ótimo. Tá Semana que vem. Desculpa interromper. Tá bom. Tchau, gente. Mais atividade. Gente, deixa eu falar, nós temos uma câmera aqui, porque nós estamos com uma proposta de nosso projeto Durma Neache, de filmar as minhas aulas e deixar disponível no YouTube, né? A gente vai gerar um canal no YouTube que é Durma Neache. Então nós estamos fazendo um experimento com a câmera para ver. Depois nós vamos assistir o que a gente pode fazer com isso. Mas já está rolando, professor? Hã? Já está rolando? Está rolando hoje é o primeiro Mas dia. já estão dormindo aqui? Bom, tem algum aluno que dá. Eu tenho uma cama na minha sala que eu convido os alunos que têm sono a dormir, né? Então, outro dia lá, inclusive eu arrumei uma confusão porque os próprios professores dormem, né? E o professor foi dormir, o aluno estava lá dormindo, né? Aí ele falou, pô, mas o aluno estava dormindo na cama. Aí eu falei, olha, desculpa, mas aqui eu tenho a obrigação de fazer as pessoas dormirem. Quem está com sono tem que dormir, né? Então, se você está duvidando, se você tiver... Não, queria saber se você estava fazendo a pesquisa e... Não, eu estou. A consequência última é ter muitos lugares com camas que vocês possam dormir na hora que vocês estiverem em casa. Mas isso é um processo que é mais lento, né? Tem que convencer todo mundo. Porque às vezes as pessoas falam, não, mas então os alunos vão transar. Mas o aluno não precisa ter cama para transar. Mas o objetivo final, um dos objetivos do projeto é a gente distribuir pelo campus camas que sejam lugares confortáveis, que quando vocês estiverem depois do almoço, estiverem sono, deitam um pouco, 20 minutos e a gente pegar essa aula. Bom, então voltando, né? Então o EEG detecta sinal elétrico que está circulando no sistema. Tá? Então, o que se percebeu, né? Depois quando você ficou muito entendido dessa técnica, se começou a perceber o seguinte: o padrão de onda durante a vigília e durante o sono é diferente. Então, é possível detectar sono simplesmente olhando, analisando, né? Não só olhando, tem que fazer uma análise um pouco mais detalhada, né? Analisando o padrão de ondas elétricas do cérebro dormindo. Tá? Tem uma doença
que chama narcolepsia, né? Então, eu trabalhei 20 anos no Instituto do Sono na Unifesp, a gente tratava essas pessoas. Em um determinado momento, se divulgou na mídia, ficou mais ou menos conhecido porque a gente descobriu um gene que está relacionado com essa doença, né? Então, falei na do Globo e tal. Aí, um dia apareceu um paciente descrevendo o quadro. Ele falou, ó, sou narcolético, eu sinto isso. Então, uma das formas de se detectar é fazer um teste de manutenção, que a gente chama teste de manutenção da vigília. É colocar o sujeito com um EEG durante o dia, não durante a noite. Deitado e ver se ele vai sonhar. Quem sonha em pouco tempo é narcolético, né? Então é um indício de narcolético, né? Então, o paciente deitou, então a gente ficou esperando, ele ficou imóvel, fechou o olho, ficou 1h30, assim. E aí a gente olhava e falava, ele não está dormindo. Ele não estava dormindo. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava fingindo que ele tinha uma doença. Ele estava fingindo, ele era, de fato, ele era psiquiátrico, né? Então, ele foi lá, ele entendeu a doença, ele mentiu para o médico, falou que ele tinha todos os sintomas. O médico falou, então, está aparecendo, vamos fazer o teste. O teste ele não conhecia, porque era uma coisa conhecida. Ele ficou deitado e a gente olhava o padrão de funcionamento das ondas, né? O padrão de ondas, ele estava sempre acordado. E a gente falava com ele, olha, pode levantar, ele não se mexia. E a gente olhava o padrão dele e falava, ele está acordado, ele não está dormindo. Até que uma fala, pode levantar, nós sabemos que você está acordado. Então, mostrando que, olha, é possível. Né? Então, basicamente, o que a gente vai ter no eletroencefalograma? Né? Então, a gente tem uma face gráfica, né? Uma face gráfica em que a gente tem aqui voltagem elétrica, né? Por tempo. É isso que a gente vai observar na tela do computador. Os eletrodos estão registrando a voltagem. Tá? Basicamente, alguém acordado, tá? O que a gente vai ver aqui numa determinada voltagem, a gente vai ver um padrão de onda aqui. Tá? O que significa esse padrão de onda? Olha, a amplitude da onda é pequena, é uma onda pequena, tá? E a frequência é alta. Então, muitas ondas por unidade de tempo. Tá? Então, isso é um padrão elétrico clássico, claro, da vigília. Por quê? Porque é um córtex, um cérebro que está sendo registrado, que está fazendo o quê? Está processando sinal sonoro, sinal luminoso, cheiro, gosto, né? Pensamento. Tudo isso é refletido no tipo de onda. Quando a pessoa começa a dormir, esse padrão começa a ser alterado. Tá? Olha, tá vendo a diferença do padrão? Então aqui a frequência diminui, são menos onda na mesma unidade de tempo, tá? E a amplitude aumenta. Tá? Depois de um tempo dormindo, fica alguma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Olha, na mesma unidade de tempo tinha muitas ondas, mais ou menos, quase só uma. Então, é um padrão que a gente vai chamar de sono de ondas lentas. Né? Então, nesse momento, olha, em que a onda está muito lenta e a amplitude é muito grande, né? Existe uma espécie de sincronização de disparo neuronal no sistema. O sujeito está tendo um sono profundo. Tá? De repente, acontece isso aqui de novo. Muito parecido com isso. Tá? Só que, nesse exame, né, quando a gente acopla o EEG, né, com o registro da atividade muscular, com o registro
frequência, fluxo respiratório, tá? E da posição do corpo na cama, a gente tem um exame que a gente chama de polissonografia. Tá? Então, existe uma diferença entre esse momento é muito parecido com esse, tá? Esses dois momentos, nem o técnico mais experiente consegue diferenciar se ele estiver olhando só o cérebro. Ele vai diferenciar pelo quê? Pelo registro da atividade muscular. Tá? Nesse estado, a atividade muscular está assim também. Ó. Nesse estado, a atividade muscular está assim. Tá? Nesse estado, existe um eletrodo que vai bem aqui, ó, em cima do olho, de forma que se o olho se move, o eletrodo detecta o movimento. Nesse estado, está assim, ó. Nesse estado, está assim também. Qual a diferença? Tá? Esse conjunto aqui, atividade elétrica intensa, atonia muscular e movimento dos olhos, significa sonhos. Tá? Movimento dos olhos, atividade muscular alta e atividade elétrica intensa no cérebro, significa vigília. É muito parecido. Então, por que aqui, durante os sonhos, a atividade do cérebro é intensa, determinada pelas ondas? Por quê? Hã? Muitos pensamentos. Não, não é só pensamentos, são coisas acontecendo, né? Você está sonhando, você está falando, o seu corpo está se movendo, você está escutando alguma coisa. Ou seja, o cérebro está processando toda essa informação é real. Esse padrão tem uma mudança no tipo de onda, mas tem também em regiões do cérebro, varia essa atividade? Não, varia, mas o EEG não é capaz de captar isso. O EEG só capta a superfície. O EEG só capta a superfície. Em animais, a gente pode fazer um EEG dentro do cérebro. Então, por exemplo, num rato, a gente consegue colocar o eletrodo dentro, faz um furo, faz uma furadeira, fura o crânio, coloca o eletrodo lá dentro, dá para você escolher o lugar que você vai colocar o eletrodo. E aí o padrão de onda está associado com o lugar em que o eletrodo está, entendeu? Tá? Então, olha, percebe? Olha, então aqui a gente tem, nesse estado vigília, nesse estado aqui, ó, a gente tem os estágios 1 e 2, que eu vou chamar estágio 1 e 2 do sono. Tá? E aqui, olha, sono de ondas lentas, vou chamar de SO, né? Sono de ondas lentas. É o estágio 3 de sono. Então, percebe que o sono não é homogêneo, como a gente tinha discutido a semana passada. Não é homogêneo. O que vai acontecer? Alguém que dorme entra num estado intermediário, que o cérebro apresenta um padrão elétrico característico. Deu 10, 15 minutos ali, o cérebro entra num outro estado de organização que é refletido pelo tipo de onda. Tá? Deu mais 20, meia hora nesse estado, o cérebro entra num estado que a gente vai chamar de sono profundo. Nesse momento é difícil de acordar o sujeito. Ele está numa posição específica, começa a ser produzido hormônio de crescimento, e depois disso ele entra aqui no sonho dos sonhos, que a gente vai chamar de sono REM. A gente fala aqui é REM. Sono REM vem de Rapid Eyes Movement. O inglês Rapid. Por quê? Porque nesse momento o olho começa a fazer sons. Como foi o que eu deixei aquele bebê, né? Aquele filminho do bebê. Deixei, né? Tá? Ou a gente vai chamar também de sono paradoxal. Por que sono paradoxal?
Hã? Então, por quê? Porque, embora o sujeito esteja dormindo, o cérebro dele parece que é de um sujeito acordado. Então é um paradoxo. Quem descreveu a primeira vez isso, na década de 50 do século XX, fala, isso é um paradoxo. Né? Parece que está acordado, mas está dormindo. Tá bom? O que é? Fala. Durante o movimento do som, o movimento de olhos é maior, por que as ondas são parecidas com você está acordado? Então, porque o cérebro está processando informação. O padrão de ondas está associado ao como o cérebro está funcionando. Né? Então, o que tem no cérebro nesse momento? Tem coisas sendo vistas. Né? Quando você está sonhando, você está vendo coisas. Né? Ele não deveria ter a diferença entre quando você está acordando e quando você está dormindo, um movimento rápido, da onda Do olho ou do que você está falando? Do olho. Não, do olho sim, só o olho se move, o eletrodo detecta o movimento do olho. Então quando você está acordado, se você colocar um eletrodo aqui, seu olho sempre vai estar te movendo porque você está olhando as coisas. Né? Tá? Durante o sono, provavelmente esse movimento reflete a cena visual do sonho. Então, é como se estivesse acontecendo um movimento estimulado. A gente não sabe direito, mas provavelmente está associado à cena visual do sonho. Então, tem som, né? Tem vozes, tem pensamento, você pensa coisas durante o sono, né? Tem coisas a ser vistas, tem coisas a ser escutadas. É mais raro o cheiro, né? Quem sente cheiro durante o sono? Alguém sente cheiro durante o sono? Então, é mais raro. Tem gente que sente, mas é mais raro, né? E gosto também é mais raro. A gente sente. Alguém sente gosto durante o sono? Tem gente que descreve, mas é mais raro. De forma, gente, vou parar aqui, que a partir desse padrão de ondas, a gente estabelece uma outra forma gráfica que a gente chama de hipnograma. Tá? Que é construído, então, a partir desse padrão. Como é que esse padrão se apresenta ao longo da noite? Tá? Então, o hipnograma, ele é estágio de sono, tá? Estágio de sono, por tempo, ou ao longo da noite. Tá? Então, o que ele vai se apresentar? No início, quando alguém começa, isso aqui é vigília. Aí a pessoa entra em estágio 1, desce para o estágio 2, desce para o estágio 3, sono REM. Tá? Depois do sono REM, desce para estágio 2, desce para estágio 3, sono REM. Isso é um hipnograma, a representação. Tá? Eu vou cortar aqui à noite, ó. Vou cortar aqui à noite. Antes disso, percebe o seguinte, que acordado, 1, 2, 3, REM. 2, 3, REM. Tá? Então, isso é um fenômeno geral que acontece várias vezes durante a noite. Então, dormir até o sono REM é o que a gente vai chamar de um ciclo de sono. Um ciclo. Tá? Esse ciclo dura em média 1h30. Assim que ele acaba, ele se repete. Aí 2, 3, sonho. Entender? Entender? Não? Não? Você não consegue dormir direto? Não, o dormir é isso aqui, Gabi. O dormir é isso aqui. Tá?
Se, voltando à sua resposta, se esses ciclos não acontecerem, o sono não é de qualidade, a pessoa se sente cansada. Se ela ficar, por exemplo, horas do estágio 2, quem toma droga para dormir, sabe, esses Rivotril, esses Lorax, as vovós tomam bastante isso, as nossas mães, é muito comum no Brasil. Fica um tempão no estágio 2. Entendeu? Ficar um tempão no estágio 2 é um sono de má qualidade que não produz as consequências esperadas para um sono. Então, a gente fala, olha, cuidado, não tome essas drogas. Não tome essas drogas. Fala, vovó, minha mãe toma direto, eu não consigo convencer ela. E ela esconde, ela fala, eu não tomo, mas ela fica. Aí, olha, eu cortar aqui para não ter que desenhar tudo de novo. Então, isso aqui é o começo da noite, agora eu estou no final da noite, amanhã, né? Então, eu estou lá, olha, um episódio de 2, um episódio de 3, um episódio de REM. Tá? Um episódio de 2, acordou. Tá? Qual a diferença? Ó, REM, 3, REM, 3. Tá? Em termos de tempo, qual é a diferença entre eles? Porque, ó, eu estou no tempo, né? Isso é expressão no tempo. Qual é a diferença entre eles? Como é que é? Fala mais alto, por favor. Quem falou? O rei é bem maior quando está amanhecendo o dia. Exatamente, do que no começo. E o 3 leva mais tempo no começo da noite do que no final da noite. Tá? Então, isso é a estrutura do sono. Então, o ciclo inicial ele tem esse formato. Ele vai ciclando, cada 1h30, só que o ciclo vai se transformando de forma que no último ciclo o REM é longuíssimo e o 3 é curto ou quase não existe. Tá? Sabe como a gente percebe isso na vida do dia a dia? Sabe aquele fim de semana que você dorme mais? Você fica na cama, né? Aí você acorda, aí você fica na cama, aí você fica na cama, você sonha, né? Aí você acorda um pouquinho, você vou ficar mais, aí você deita e sonha. Por quê? Porque você está aqui, ó. Você está nesse momento aqui. Tá? Então perceba o seguinte, o que a gente pode falar daqui para frente não é homogêneo, porque é um ciclo. Né? Então, um sono, a maioria da população tem entre 4 e 6 ciclos em uma noite, né? Uma noite de sono que dura entre 6 e 9 horas. Né? Tem gente que dorme menos, tem gente que dorme mais, sem patologia nenhuma, né? Mas estou falando da maioria da população. Então, o hipnograma vai então caracterizar o que a gente chama da estrutura do sono. Tá? Então, essa medida do hipnograma a gente vai fazer num laboratório de sono. Tá? Então, num laboratório de sono, a pessoa chega à noite, ela deita numa cama, é montado o conjunto de eletrodos. Né? Então, esses eletrodos são ligados a fios, então a pessoa dorme com os fios, na verdade, né? São ligados no amplificador das ondas elétricas, que são ligados num sistema, um software, que vai fazer a decodificação das ondas. Então a pessoa deita ali, fica ali parada e dorme com aquele aparato na cabeça. Então ela acorda no outro dia, depois que ela acordou, então um técnico, um médico vai analisar a noite de sono dela, tá? Para ver o que aconteceu. Então, normalmente quem está nessa situação é quem foi reclamar para o médico que tem um problema de sono, né? Dificilmente alguém saudável vai parar nessa condição, a não ser quando a gente faz experimento, porque às vezes a gente faz experimentos e a gente precisa que pessoas que não têm nenhum problema de sono durmam à noite no laboratório, para a gente comparar, por exemplo, com pessoas que têm doenças de sono. Tá? Tudo bem? Alguém alguma dúvida? Professor, quando a gente tem, tipo, você falou de final de semana,
Então a gente tem o costume de dormir depois do almoço, então parece que a gente descansou mais num curto período de tempo do que aquela noite de 8 horas de sono. Por que dá essa impressão da gente dormir 1h30, 2 horas, que a gente descansou mais do que essa 8 horas Então, de sono? porque é o seguinte, isso vai ficar mais claro na aula que vem, né? Mas o sono, depois do almoço, é um sono fisiológico. Né? Então, ele tem uma função que é parecida com essa. E esse Tá, ciclo basicamente, varia de 1h30 também. tá? E o ciclo varia de 1h30. Ele vai, mas normalmente o que acontece é que a pessoa não passa por um ciclo inteiro. Tá? Então, é mais normal, por exemplo, numa soneca dela não se sonhar, não se chegar ao tempo. Mas chegar aqui, ó. Então, chegando aqui numa soneca de 20 minutos, já está ótimo. Uma soneca de meia hora já está. Agora, se passar daqui, a coisa começa a complicar. Se você entra no REM, depois entra no próximo ciclo durante a tarde, o que vai acontecer é que vai acontecer um sono que fisiologicamente ele não vai estar nas condições fisiológicas de duração, estão acopladas a uma longa duração. Então o sujeito normalmente vai acordar muito mole, vai se sentir mal e isso vai prejudicar o sono da noite. Né? Que é quando mais ou menos você dorme à tarde e aí quando acorda, eu acho que desse ciclo, você está meio perdido assim, no tempo, mais ou menos. Isso. Já amanhecer. Isso. Normalmente, então o que a gente aconselha? Olha, quando eu colocar minhas camas, eu vou querer que o pessoal durma um pouquinho, uma meia hora depois do almoço. Eu não vou querer que o pessoal dorme 2 a 3 horas. Quem dormir já vê que tem um problema. Para dar uma dormidinha rápida, né? Tem o experimento do videogame que eu já contei para vocês, né? Não? Meu amigo, tem um amigo cientista do sono também da Universidade do Paraná, ele fez o seguinte experimento. Os alunos da manhã, então, acabou a aula, ele traz um grupo de alunos para o laboratório e dá um videogame para jogar, que ninguém conhece. Né? Eles inventaram um videogame só para isso. Aí eles começam a jogar e chega naquela fase do videogame que o sujeito não consegue passar, né? Ele vai, não consegue passar. Nessa hora, metade do grupo vai tirar uma soneca, todo mundo se alimenta, ele dá o alimento igual para todo mundo, metade vai tirar uma soneca e metade tem que ficar esperando, sentado, os outros acordarem. Então, meia hora de soneca, os outros sentados esperando. Quando os outros acordam, todo mundo volta para o videogame, né? Então, na média, quem tirou a soneca passa da próxima fase e vai em frente. Quem não tirou, não passa. Né? Continua encarado na fase. Mostrando que nessa meia hora o cérebro já se organizou para resolver o problema do videogame. Tá? Agora, gente, esse estado, o que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte. Que esse estado ele está acoplado a um estado fisiológico, né? Então, esse estado está acoplado a temperatura baixa. Então, dormir com qualidade é dormir com a temperatura do sangue baixa. Tá? Uma coisa não depende da outra, na verdade. Né? Você dormindo ou não durante a noite, a tendência é a temperatura, o cérebro regular a temperatura do sangue para baixo. Tá? Mas, quando os dois acontecem ao mesmo tempo, isso significa o sono de qualidade. Tá? Secreção, como eu já falei, de hormônio de crescimento. Então, o hormônio de crescimento, em grandes quantidades, é só nesse momento da noite. Tá? Falta do hormônio cortisol. Então, o cortisol nunca está circulando no sangue durante a noite. E ele começa a circular de novo, uma meia hora antes de acordar, o cérebro começa a colocar cortisol na circulação. O cortisol vai propiciar o quê? Que as células usem glicose com mais eficiente. Então, olha, é como se, vai acordar, então a temperatura sobe, cortisol, glicose, acorda. Tá? Que mais? Aqui, olha, quando está escuro,
o hormônio melatonina, que é aquele hormônio que eu brinquei na discussão, que é o hormônio da noite interior. Então, para as células do sistema que não tem condições de estar em contato com o claro escuro de fora, o que acontece? Quando fica escuro, o sistema nervoso ativa uma glândula que fica aqui no meio dos lóbulos, entre os lóbulos, que é a glândula pineal. A glândula pineal secreta melatonina e joga no sangue. Toda célula que recebe o sinal de melatonina, pelo sinal, entende que fora está escuro. E se quando fora está escuro, eu me comporto metabolicamente em outro formato. Eu uso energia de tal formato. Então, quando o escuro está fora, a temperatura está baixa. Olha, chegou o sinal da melatonina, a temperatura está baixa, não tem cortisol, não tem hormônio de crescimento. Eu vou me dividir. Fala. Interfere. Então, melatonina só se tiver escuro absoluto. Então, essa luz, a luz do computador, a luz do celular, sabe o sujeito que fica na cama? É um veneno, na verdade. Péssimo, péssimo. Dormir é no escuro, porque senão por causa da afeta a melatonina. Fala, Rê. Tem aquelas pessoas que não conseguem dormir escuro. Tem aquelas pessoas que não conseguem dormir se não tiver a luz acesa. É uma questão de condicionamento, né? Mas chama a minha consultoria que eu faço a dormir no escuro. Porque dormir no escuro é saudável, entendeu? Então dormir com luz é doença. Alguém levantou a mão? Foi você, né? Tá bom. Deixa eu precisar um pouco sobre a questão da iluminação com o sono. Nesse caso da melatonina, ela tem uma relação específica só com o escuro? Ou talvez a qualidade ou a cor da luz ela influencia nisso? Quer dizer que se você tem muita luz azul de noite, você... Não, a luz azul, porque na verdade essa luz que a gente está vendo aqui, ela tem todo o espectro, né? Então, essa luz tem bastante azul. Ela é enriquecida de azul. Então essa luz atrapalha a luz azul, porque é a luz do céu, a luz para a qual o sistema se adaptou noite e dia. Então, a luz azul tem mais efeito do que a luz amarela, por exemplo, na inibir a melatonina. A luz do celular, a tela do celular, que é o LED, tem mais azul do que essa luz aqui. Então, fala. Não, é só uma dúvida em relação aos hormônios. A luz ela só afeta a melatonina ou também o GH? Não, afeta a melatonina. O GH está preso na fase 3 do sono. Entendeu? Se chegar na fase 3, tem GH. Agora, se chegar na fase 3 e tiver muito claro, não tem melatonina. Tá? Só para finalizar, gente, esse padrão de sono que eu mostrei para vocês é um padrão de um adulto jovem. De fato, esse padrão é modificável ao longo da vida. Então, por exemplo, enquanto para um adulto a gente tem 20% de REM, mais ou menos 50% de sono de ondas lentas, e 30% de estágio 2, para um bebê recém-nascido e de alguns meses a gente tem 80% de sono. Então, por quê? Porque o REM está associado com a aprendizagem. Então, quanto mais REM, mais significa que o cérebro está aprendendo coisas. E um bebê, por essência, é quem aprende. A gente tem, por exemplo, para o adolescente entre 14 e 24 anos, em média, o número de ciclos é maior. Então, o adolescente tende a dormir entre 9 e 11 horas por noite. Isso, inclusive, marca o final da adolescência. Quando as pessoas começam a recuar a duração do sono, dá para entender que a adolescência está acabando. Um idoso, gente,
um idoso, num hipnograma daquele, aparece como um sujeito que tem vários despertares ao longo da noite. Então ele vai no REM, ele vai no 2, ele acorda um pouquinho. Aí ele vai no 2, vai no 3, vai no REM e acorda um pouquinho. Então o idoso tem um sono fragmentado. Então, além do sono, então ele tem um aspecto que eu chamo de ontogenético, da história do ser. Então, dependendo da idade, se dorme em determinado formato, pensando no hipnograma. A gente tem que pensar o sono como uma resultante fisiológica, que é uma resposta às condições ambientais. Então, qual é o padrão do claro escuro fora? O que a pessoa come? O que ela faz de atividade física? Qual o esforço intelectual que ela faz? Então, tudo isso, de fato, são fatores que têm como resultante um determinado tipo de sono. Tá? Fala. Você falou no cursinho que a gente bem ele já está sonhando. Já está sonhando. Em que semana, mês, ele já tem sonhos? No começo, assim que ele nasceu. Não, esse tempo. Isso a gente não sabe direito, né? Porque não dá para estudar, né? Não dá para estudar. Não tem como olhar ali, não dá para colocar um eletrodo, não dá para olhar para ele, né? Mas não é improvável que já esteja acontecendo alguma coisa, né? Mas assim que ele nasce, já é possível observar. Porque, por exemplo, olha, o sistema auditivo se forma com mais ou menos 20 semanas. Tanto a questão da transdução do sinal da onda sonora, como as estruturas do cérebro que permitem o escutar. Então, se forma, a partir daí você pode pensar em aprendizagem do som. Então, é possível que esteja episódios de sono associados à aprendizagem. Tá? Então tá bom, gente. É isso. Quem tiver mais dúvidas, eu Quem é?